Bom dia, quarto ano. Vamos começar a nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre quais são os processos utilizados para separar os diferentes tipos de misturas que a gente conheceu na aula de ontem, que são as misturas homogêneas e heterogêneas, constituídas por fases sólidas, líquidas e gasosas. Então, vocês vão pegar a apostila grupo 6, colocar na página 366, ok? Essa página aqui, ó. O primeiro processo que a gente vai falar é o processo de evaporação. É um processo muito comum utilizado nas regiões de salinas, né? Onde existe uma mistura homogênea de sólido com líquido, sendo o sólido o sal e o líquido a água. O que acontece nas salinas? Eles pegam a água salgada, que é uma mistura de água com sal, colocam essa água salgada em tanques e o próprio calor do sol, faz a água evaporar. A água evapora e obtém-se o sal, que é levado para a indústria, limpo, ensacado e vendido para a gente no supermercado. Então, esse é um processo de separação de mistura, conhecido como evaporação. Ele é utilizado para poder obter o sal de cozinha, que a gente usa como tempero. Você pode fazer um processo similar na sua casa. Você pega um prato com água, põe água e sal, né? Faz uma mistura e deixa esse prato no quintal, num lugar onde vai bater muito sol, né? Põe pouca água, senão não adianta. Você vai ver que no final do dia toda a água vai ter evaporado e você só vai obter o sal no fundo do prato, ou seja, você conseguiu separar. Em seguida, nós temos aqui um processo de destilação. Esse processo de destilação ele é muito utilizado para fazer vinho, para fazer álcool, né? E como que consiste esse processo de destilação? Por exemplo, aqui você tem uma mistura. Vamos imaginar que nesse caso aqui tem a mistura de água com álcool. Quando você aquece essa mistura, o álcool ele evapora muito rápido, em torno de 78 graus Celsius. Já a água, ela só vai evaporar a 100. Então, você coloca um termômetro aqui, olha, e começa a aquecer. O álcool vai evaporar, vai passar nesse caninho. Aqui é frio. Quando o álcool passar aqui, o vapor de álcool passar nessa região fria, ele vai voltar a ser líquido e vai pingar aqui nesse recipiente, né? E o que vai ficar de cá? De cá vai ficar a água. Quando a temperatura do termômetro passar dos 78 e chegar no 80, significa que todo o álcool que você tinha misturado aqui já evaporou. Então, você pode desligar a chama, que você vai ter separado no primeiro recipiente a água e no segundo recipiente o álcool, ok? Esse é o processo de destilação e ele é utilizado, por exemplo, nas usinas de açúcar e álcool aqui de Guaíra e nos locais, nas indústrias que fazem vinho. Agora a gente vai ver os processos de separação das misturas heterogêneas, né? O primeiro é a peneiração, que utiliza uma peneira, lógico. Então, por exemplo, um pedreiro, quando ele vai fazer uma obra, ele tem que coar a areia para separar a areia das pedrinhas que vêm misturadas. Então, o que ele faz? Ele pega essa areia, joga na peneira e chacoalha. Quando ele chacoalha, a areia que é bem fininha, ela passa pela peneira e cai no chão. Já as pedrinhas, elas ficam retidas na peneira e ele consegue separar. Aqui também nós temos um exemplo de peneiração dos grãos de café, ok? Além da peneiração, que utiliza a peneira, nós temos a filtração, que utiliza um filtro, né? Como que acontece a filtração? A gente faz o processo de filtração todos os dias de manhã, quando a gente prepara o café. A filtração, o filtro, ele vai segurar uma partícula, algum dos componentes da mistura, e vai deixar o outro passar. Então, nesse caso aqui, ó, do item B de bola, nós temos o café. Aqui dentro do filtro de papel tem o pó de café e a moça está jogando a água. Então, a água vai passar pelo pó e vai cair aqui no recipiente. E o pó vai ficar retido no café, entenderam? Então, isso aqui é um processo de filtração.
Outro processo de filtração aqui é na produção do queijo. Quando vai fazer queijo, você pega o leite, coloca uma substância que chama coalho nesse leite, e aí o leite fica assim, ó, todo empelotado, né? Já é o queijo. Só que você tem que escorrer aquela água para o queijo ficar sequinho. Então, você passa por um filtro, a água escorre e a parte sólida fica aqui. Um outro exemplo de filtração é o que acontece nos bebedouros de água da nossa casa, da escola. Eles têm um filtro, que geralmente é feito de pedra, areia, carvão aditivado. A água passa por aquele filtro e qualquer impureza ou partícula de sujeira que exista nessa água vai ficar parado ali e a água vai descer limpinha. Então, esse é o processo de filtração que é muito comum no nosso dia a dia. Catação. Catação, como o próprio nome diz, é catar. A gente utiliza o processo de catação, por exemplo, quando a gente cata o feijão para cozinhar, a gente separa o feijão bom do feijão ruim. E esse processo de catação, ele também é utilizado na indústria. Por exemplo, uma indústria que faz suco de laranja. O caminhão chega cheio de laranja. Ali tem laranja podre, tem laranja boa. Essas laranjas, elas são depositadas numa esteira e elas vão andando, né? E as pessoas ficam em pé e elas vão catando as laranjas podres. Também, nas usinas de materiais recicláveis, o lixo vai passando numa esteira e as pessoas vão catando esse lixo e separando, quando não há coleta seletiva. Então, é um outro processo de separação de mistura, que é chamado de catação. Nós temos também a decantação. O que é a decantação? É uma técnica que você tem que trabalhar com repouso, né? Com deixar a mistura quietinha. Como que acontece? Você pode também fazer uma experiência em casa. Pega uma garrafa PET, coloca terra dentro dela e coloca água. Daí você agita, chacoalha bastante. Tem que fechar a tampa, viu? E aí você vai ter uma água toda suja, porque é uma mistura de água com barro. Aí você pega essa garrafa, coloca num lugar que ninguém vai mexer e deixa ela lá por 1 hora. Quando você voltar lá, você vai ver que toda a areia, todo o barro, toda a terra vai estar no fundo da garrafa e a água vai estar por cima. Ou seja, você separou a sua mistura, deixando ela em repouso, né? Deixando ela quietinha sem mexer. Aqui nós temos uma técnica que é utilizada nas indústrias, que é o funil de decantação. O que você faz? Se vocês pegarem na sua casa óleo e água e colocar junto, vocês vão perceber que não se misturam. O óleo fica por cima e a água fica por baixo. Esse funil aqui, ele serve para separar dois líquidos que não se misturam. Então, por exemplo, óleo e água. Aqui é uma torneirinha. Você abre a torneirinha e a água vai escorrer. Quando toda a água tiver escorrido, você vai fechar a torneirinha e aí você vai ter o óleo no recipiente aqui de cima e a água no recipiente aqui de baixo. Também é um processo chamado de decantação. Flutuação. Vamos lá. A flutuação consiste mais ou menos no seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que você tenha uma mistura de terra com bolinhas de isopor, né? Como você separa a terra da bolinha de isopor? Adiciona água. Porque na hora que você adicionar água, as bolinhas de isopor elas vão boiar por cima da água. E a terra vai ficar embaixo. Então, você tira as bolinhas de isopor que boiaram e pega a terra, depois despeja a água e tem a terra no fundo do recipiente. Essa é uma técnica chamada de flutuação, quando você separa os componentes, porque um consegue flutuar em um meio líquido. Nós também temos a ventilação. E a ventilação é uma técnica que utiliza a força do vento, né? Como assim? Não sei se vocês têm o costume, às vezes, de comer amendoim torrado. Quando a avó da gente, geralmente a avó tem esse costume de fazer amendoim torrado, a casca do amendoim, ela é bem levinha, né? Então, a avó pega aquele amendoim cheio de casca, as cascas todas misturadas com o amendoim, joga para cima e assopra.
No que ela assopra, a casca de amendoim sai voando e o amendoim cai na vasilha, porque ele é mais pesado, então ele não voa com o simples assoprar. Essa é uma técnica de ventilação. Você utiliza o vento para separar um componente. Também é utilizada nas indústrias. Todas essas técnicas que eu estou dizendo para vocês, elas são utilizadas na indústria. Meninos, essa página aqui, nós não vamos fazer nem essa, nem essa, nem esta. As atividades de hoje começam aqui. Exercício 3. Observe as imagens a seguir que mostram uma técnica de separação das misturas. Então, olha aqui, ó. Que objeto que é esse que está separando a areia das pedrinhas, que está separando o solo de pedrinhas e que está separando a farinha também? Esse objeto tem um nome. Qual é o nome da técnica representada nas figuras? Através do nome do objeto, você sabe o nome da técnica. Qual é a principal característica das substâncias misturadas que esse processo usa para separá-las? Então, olha lá, essa técnica que está representada nas figuras A, B e C, qual é o tipo de mistura que a gente pode separar através dessa técnica? É uma mistura homogênea ou heterogênea? De sólido com líquido, de sólido com sólido, de líquido com líquido? É isso que você vai responder para a tia Letícia no item B. C. Essa técnica é reversível ou irreversível? Por quê? Você acha que a partir do momento que você realiza esse procedimento e separa os dois componentes, você pode voltar atrás? Sim ou não, né? Se for sim, é reversível. Se for não, é irreversível. Então, você vai escrever reversível ou irreversível. Explicar para a tia Letícia o porquê. Exercício 4. A técnica representada no exercício anterior é usada na separação de substâncias que estão em qual estado físico? Analisem aqui as alternativas para marcar um X na alternativa correta. 5. Observe a figura a seguir que mostra a limpeza de uma piscina. Então, nós temos aqui a água, as folhas estão boiando e esse saco aqui, né, digamos, um filtro, está sendo utilizado para retirar as folhas. Indique o tipo de mistura e as substâncias envolvidas nela. Então, olha lá. Qual é a mistura que a gente tem aqui? Quais são os componentes da mistura? É a água e a folha, né? Você vai ter que explicar. Que tipo de mistura é formada pela água e pela folha? É uma mistura homogênea ou heterogênea? Você também vai explicar nessa questão para a tia Letícia. Continuando, item B. Para realizar essa separação, é possível usar dois métodos combinados. Quais são eles? Justifique a sua resposta. Para responder a pergunta do item B, você vai pensar o seguinte. A mistura que a gente tem é água líquida com folha sólido. Você vai voltar lá atrás, onde estão escritos todos os processos de separação, e você vai ver quais são os dois processos que podem ser utilizados para separar uma mistura líquida de sólido uma mistura de sólido e líquido que seja heterogênea. Se você voltar, você consegue encontrar as duas formas, os dois métodos, ok? Item C. Essa separação é reversível ou irreversível? Você que vai pensar agora e responder. Sim, e aí você vai responder também por quê. Qual é a principal diferença entre os métodos de filtragem e peneiração? Qual é a diferença entre a filtração e a peneiração? Pense e responda. Agora aqui. Meninos, aqui vocês têm várias imagens e o nome
de todos os processos de separação que a tia Letícia apresentou para vocês na aula de hoje. O que vocês vão fazer? Vocês vão observar a imagem. Eu vou fazer um exemplo aqui. Deixa eu pegar a caneta. Por exemplo, cor vermelha. Esse processo aqui, que está acontecendo no laboratório, é o processo de destilação. O processo de destilação é a alternativa B de bola. Então, você vai escrever B de bola, ok? Agora aqui, qual que é o nome desse processo? Procura a letra e escreve. E assim por diante, até você terminar todas as imagens. E assim que você terminar todas as suas atividades, você vai tirar uma foto e mandar a foto para a tia Letícia, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.